Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, amém? Porque abençoado você já está através das ricas bênçãos em Cristo. Deus então continue estendendo bênçãos sobre a sua vida. Nós estamos na segunda lição do segundo trimestre, vamos falar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a nossa lição traz aí, né, na capa da nossa revista, a igreja eleita, né, vamos dizer assim, o tema principal de toda a nossa revista, né, está aí, a redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Mas hoje nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto básico que nós estamos usando é Carta do Apóstolo Paulo aqui aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 14. Estaremos aí abordando um assunto sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aí no primeiro tópico já temos aí a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Aí então, que no passado nós estávamos perdidos, nós não tínhamos salvação, estávamos condenados à morte eterna. Essa era a nossa posição. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Se o passado a condição era de morte, em Cristo Jesus, Deus nos outorgou o privilégio, né, da salvação. No tópico 1, número 1, fala da doxologia. O apóstolo então traz essa doxologia, ou seja, o tributo, ele começa a tributar, ele tributa a Deus, louvor e adoração a Deus. Após expor os versículos de abertura da epístola, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor, né? É uma palavra rabínica, tributando, né, aquele que merece honra, merece louvor, merece adoração. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão. Deus sempre, né, foi da vontade de Deus o homem ser grato. Paulo nos ensina a ser gratos pelas bênçãos concernentes, né, recebidas em Cristo Jesus. Nós às vezes não sabemos agradecer a Deus. Paulo, escrevendo ali a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, na primeira carta, verso 18, diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Deus ama, Deus, é a vontade de Deus é que o homem seja grato por tudo. Mas Paulo traz aqui algumas expressões ainda mais fortes, que nós devemos ser gratos pelas bênçãos espirituais em Cristo. Às vezes nós preocupamos muito com as coisas materiais. Cristo Jesus nos ensinou que nós devemos buscar primeiro o reino do céu. E ele fala assim: e as outras coisas serão acrescentadas. Quando ele diz outras coisas, ele não está diminuindo no sentido de desprezar o nosso dia a dia, a nossa vivência, o que nós precisamos, porque essas outras coisas todos aí no mundo têm. Uns têm mais, outros têm menos, mas têm. Mas nós somos mais privilegiados. A igreja do Senhor tem o privilégio de desfrutarmos das bênçãos espirituais em Cristo. E Paulo nos ensina a sermos aí gratos a Deus, a louvar, a engrandecer, a adorar, a tributar ao nosso Deus louvor pelas bênçãos espirituais. E, continuando, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Aqui nós temos aqui então a referência à Santíssima Trindade, que nós cremos, nós professamos, nós confessamos e ensinamos, né, sobre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses,
né? Mas são três pessoas distintas com o mesmo propósito. Nosso Deus é um só, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós vamos estar aqui ainda falando um pouco mais sobre a Santíssima Trindade. Número 2, um pouco à frente. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Essas bênçãos, conforme nós falamos, não são espirituais, ou melhor, não são materiais, mas Paulo está agradecendo por bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfesos, no capítulo 1, verso 3 ao 14. São 12 versículos aí, depois aí no versículo 3 até o 14, Paulo louvando, agradecendo a Deus, tributando a Deus louvor pelas bênçãos espirituais. Ele traz aqui, então, essas bênçãos espirituais ao longo, né, daí desses versículos. Ele nos ensina aqui, trazendo, Deus nos elegeu, esta bênção que Paulo nos traz para a nossa meditação. Elegeu, fala de eleição, ou seja, você foi abençoado através dessa eleição. Ele nos elegeu para sermos santos, aleluia, nós somos eleitos para ser santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Está aí, bênçãos espirituais em Cristo Jesus que nós recebemos e nós devemos ser gratos a Deus, louvar a Deus. Tais bênçãos provêm de quem? Provém de Deus, que planejou a redenção. Essas bênçãos, elas provêm de Deus. Ele mesmo planejou a redenção. E do Filho que realizou e do Espírito que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Ou seja, Deus planejou, né, essa obra, Deus planejou essa redenção, né, do Filho que a realizou. Então está aqui, né, a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garantiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. O nosso Deus, ele planejou na fundação, antes da fundação do mundo, na eternidade. E em Cristo ele realizou. Aleluia. E o Espírito Santo, louvado seja Deus, nos garante, aleluia, essa vida eterna, essa redenção. Bendito seja Deus. Número 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados em todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizadora no Calvário. Essa expressão em Cristo aí ocorre 164 vezes nas epístolas paulinas, em Cristo. Não vou trazer referência aqui que está escrita, porque são muitas, mas todas se relacionam na pessoa de Cristo. O sacrifício que foi maior, uma vez por todas, ali, conforme nós lemos Hebreus capítulo 9, verso 12, o maior sacrifício, e o sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Não é preciso mais repetir esse sacrifício. E também, aí no capítulo 5, verso 9, na carta aos Hebreus, falando aí sobre a superioridade, né, da aliança em Cristo Jesus. E em João, no capítulo 1, verso 3, falando que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a ele, ou seja, 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então está aí. Veja bem, essa nova vida é conferida somente para quem, ou seja, para quem está em Cristo. Isso é, o oposto da antiga vida em Adão.
escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nós agora não estamos em Adão, não estamos mais debaixo do pecado, porque em Cristo Jesus agora nós estamos, aleluia, salvos, libertos, né, da morte eterna. Nós agora somos filhos da luz, amém? Nós agora não andamos mais em trevas, mas na luz, através da palavra de nosso Senhor. E os benefícios, e há ainda esses benefícios, né, tantos privilégios, benefícios que nós herdamos, aleluia, advindo dessa redenção através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós temos que viver uma vida cristocêntrica neste mundo. A Bíblia ela é de Gênesis, Apocalipse, cristocêntrica, ou seja, tudo é Cristo. E a nossa vida agora tem que ser assim, cristocêntrica, em tudo. Em tudo a nossa vida neste mundo, nosso andar, nosso caminhar, precisa ser cristocêntrica. Veja aqui, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Aleluia. Que estava oculta aos santos. Ou seja, essa revelação, a revelação que lá no Antigo Testamento não tiveram, né? Ela estava oculta aos santos. Paulo fala isso aqui, ó, na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 2, capítulo 1, verso 26. Um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a nós. Esse mistério que é Cristo Jesus. O verso 27 é melhor ainda para a gente entender. A quem Deus, entre os que não são judeus, oprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Quando nós lemos ali, não me lembro se é o capítulo 16 de Mateus, mas a passagem eu posso citar. Quando Jesus traz ali a revelação, quando Deus traz a revelação, Pedro confessa a Cristo naquele momento, o Senhor diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque Pedro ali naquele momento diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Pedro traz essa revelação. Cristo então diz para ele: não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Ele diz: sobre esta pedra, sobre ele próprio, não é isso? Eu edificarei a minha igreja, ou seja, é a igreja edificada em Cristo. E Cristo é a revelação da glória de Deus, aleluia. E nossa igreja, os gentios hoje, e também os judeus, que são salvos, que acreditaram, que tiveram aí a redenção, a remissão dos pecados, tem essa revelação, aleluia, deste mistério, que envolvia a igreja, que envolve a igreja. Para aqueles que ainda não sabem, o maior mistério, louvado seja Deus, foi revelado a nós. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara. Esse decreto que Deus planejara, a salvação, a libertação, de um povo, a salvação da igreja, ou seja, vamos voltar um pouco, a salvação dos pecadores, louvado seja Deus, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo, então Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essas pessoas que crê, elas não perecem, elas têm a vida eterna em Cristo Jesus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é revelado segundo o acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Ele quis fazer isso, tanto querer como efetuar. Aí nos textos que nós lemos aí, diz,
ele falando aí, ele disse, tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Romanos 9, versículo de número 15. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, toda vontade é a ele, né? Filho em tudo, em tudo, capítulo 9, verso 15. Tudo, em tudo, tanto querer como efetuar ele. Nessa obra redentora foi planejada tudo ali na eternidade, antes da fundação do mundo, conforme nós lemos, né? E entendemos através da palavra de Deus. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo. Toda a sua vontade, todo o seu querer, todo o seu planejamento foi executada através de Cristo Jesus, né? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então foi da vontade de Deus que em tudo, o Senhor, né, realizasse a sua obra, para que Ele próprio, o próprio Senhor, tivesse a preeminência. Colossenses aí, conforme nós lemos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou dominadores, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Em Cristo, ele existe antes de tudo. O que há nele, todas as coisas subsistem. Ele existe antes de tudo. O que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Verso 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, tudo habitasse, né? Toda a sua vontade, todo o seu querer. E por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Ei, vontade maravilhosa, essa vontade de Deus, o querer de Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele exalta, aleluia, Ele abate, Ele faz. Amém? E Ele quis fazer dessa forma. Foi assim que Ele planejou e assim que o Filho, aleluia, veio realizar e concluir esta obra poderosa, maravilhosa. E o nome de Jesus é exaltado através da sua obra. Número 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Aleluia! Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Aqui diz todo joelho, não existe nenhum fora, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Ou se dobra diante do Senhor, reconhecendo a soberania, a grandeza, aleluia, do nosso Deus, nessa plenitude dos tempos. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que no final tudo será como Deus planejou, ou seja, a salvação, ela é universal, mas ela não é universalista. Universal quer dizer para todos. Universalista quer dizer nem todos serão salvos. Ela não é universalista. Nem todos serão salvos. Nem todos estarão salvos naquele dia. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou, né? Cristo é a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos,
que se refere ao tempo divino, o tempo de Deus, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o tempo de Deus, na hora de Deus, ou seja, o kairos de Deus, não é um tempo do homem, a cronologia do homem, mas é na hora de Deus, no tempo de Deus, é que todas as coisas estarão aí acontecendo, né? Todas as coisas estarão aí sob o domínio de Cristo, né? Porque tudo traz aí a primazia de Cristo, o que Ele realizou, o que Ele fez. Todo joelho se dobrará, todos reconhecerão o nosso Senhor, né? Então nós precisamos já desde imediato sermos gratos a Deus, exaltar o nome do Senhor. Nós somos ricos, enriquecidos de bênçãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Engrandecido é o nome do nosso Deus. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Oh, maravilha! Esse é o propósito da eleição. Não é se sentir, eu sou o único, eu não tenho mais assim, eu sou salvo, acabou, não tem jeito. Não, o propósito dessa eleição é nós reconhecer a grandeza de Deus, engrandecer a Deus pelos privilégios, pela redenção, pela salvação que o Senhor tem nos outorgado. Louvado seja Deus. Isso nós estamos lendo aqui. Por consequinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo vem de Deus. Tudo que nós fazemos é para Ele. Tudo é para Ele, é por Ele e é para Ele. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizada por Deus Pai. Olha o papel importantíssimo. Primeiro, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É importantíssimo isso aqui. O selo não era no batismo. Tem muita gente que ensina, prega, né? Ainda ratifica que não, se você não for selado no batismo do Espírito Santo, você não é salvo. Não é isso. Nós somos salvos em Cristo. Cristo fez tudo, realizou a obra e em Cristo nós somos salvos. E quando nós acreditamos, aceitamos, nós recebemos o selo do Espírito Santo na nossa vida, na garantia que nós somos salvos. O batismo, ele é o revestimento de poder para a expansão do Evangelho no mundo. Mas, ao aceitar a Cristo, você já recebeu o selo do Espírito. E se você busca o Senhor, ora, busca a presença de Deus pedindo para ser batizado no Espírito Santo, você então vai receber o revestimento de poder. Mas a garantia é no momento que você aceita Cristo. É no momento que você aceita Cristo. Então as suas decisões depois que você aceitar Cristo é andar de acordo com a vontade de Cristo. E porque você está em Cristo, então você já está selado com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ou seja, esse selo é isso aí mesmo. A gente entende assim. É como um sinal. Você chega num lugar e compra alguma coisa, você dá um sinal, né, como garantir que você vai voltar para pagar, né, o que você comprou. Você dá um sinal como garantia e que você vai voltar. Né? É garantido que você vai voltar para pagar ali aquela conta, aquela dívida. Então nós vemos aqui que nos tempos bíblicos o selo era usado como sinal de propriedade de posse, ou seja, você deu o sinal, você então já é o dono. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Então no momento que Deus sela você, Ele concede o Espírito Santo ao crente, Ele identifica os que pertencem a Cristo.
Amém? Pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Ele vai testificar que você é filho de Deus, louvado seja. E o maligno não lhe toca, conforme 1 João 5,18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de gerenciar, purificar e santificar o pecador. Você vai dando lugar, através da palavra, o Espírito Santo vai te convencendo, vai te ensinando, e você então vai sendo purificado. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence. Não adianta, irmãos. Às vezes a gente vê aí em alguns lugares, muita gente faz coisas, faz tanto, mas não adianta. Quem convence é só o Espírito Santo. Nós podemos fazer muitas manobras, mas é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então ele produz no crente, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, verdadeiro relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. A maneira agora que você vai andar agora no fruto do Espírito. Fala também de caráter, né? O fruto do Espírito, ele fala da pessoa, do relacionamento, do amor, a alegria, né? O gozo, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a maneira que você vai andar agora. É no fruto do Espírito. Você está identificado agora como cidadão do céu. E isso é garantia, é o selo de Deus. Não é o pular, o gritar, não, aquele ali, o que fala bonito, que prega. Não, não é nada disso. É aquele que anda de acordo com a palavra de Deus e o seu relacionamento é moldado da forma, aleluia, da vida que a pessoa, através do fruto do Espírito. É o fruto que identifica o crente salvo, o crente, aleluia, que foi salvo em Cristo Jesus. Ele foi selado com o Espírito. Então, o fruto do Espírito agora está na sua vida. Ele está caracterizado através do fruto. Você olha para ele é amor, você olha para ele é felicidade, é gozo, é mansidão, é longanimidade, é o domínio próprio, o crente. Por isso que a gente não admite a pessoa dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou ignorante, filho de um pai ignorante, de uma mãe ignorante, nós somos um povo ignorante, e é assim, assim, assim. Não, não é assim. Quando a pessoa aceita Cristo e recebe o selo, o Espírito de Deus, a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, ela é moldada, ela é trabalhada pelo Espírito Santo na palavra, e ela vai adquirindo então, aleluia, a cada dia, aleluia, na sua vida, o fruto do Espírito, a cada dia. É claro que não chega a ser 100% aqui na Terra, não é a plenitude total, mas consegue a cada momento da sua vida, aleluia, ser trabalhado esse ponto na sua vida, essa obra realizadora do Espírito Santo. E então ele começa a demonstrar que ele tem realmente esse relacionamento com Deus, porque ele vive o fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós temos aqui o número 2, o penhor, né? O penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon. Arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Aleluia! Conforme falei, né, sobre o selo, então é o penhor. Né? Está garantido quando Cristo voltar. Você está garantido. Você descer a sepultura, a sua vida eterna está garantida. Porque o Espírito de Deus é o penhor. Quando Cristo retornar para buscar a igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia! Haverá um momento maravilhoso. Eu sei que eu não estou falando de arrebatamento, mas é tanta bênção, irmãos, espirituais em Cristo, que a gente não pode deixar de falar sobre esse momento tão lindo, tão maravilhoso que será o arrebatamento. Amém? Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis, conforme Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja,
Você foi selado, é um penhor, mas isso não é garantia realmente que você está já, né, salvo. A sua conduta, a sua maneira de viver, conforme já falamos aqui sobre o fruto do Espírito. Se você não quer viver o fruto do Espírito, não quer ter a sua vida transformada, moldada, o seu caráter transformado, então não tem como. Cristo vai buscar alguém que está selado, está garantido, né? Aleluia. Está, vamos dizer, se pré-pago, né? Aleluia, louvado seja Deus. E acredita nesse selo, acredita nessa palavra. Então está aí essa maravilhosa lição nesse dia de hoje, essa lição tão linda. Eu aqui só resumi alguns assuntos, porque não dá para a gente tocar assim profundamente, porque aí o vídeo fica muito grande. Mas a importância de falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estará plenamente executados. Todos os desígnios, tudo que Deus planejou, ali na glória, na eternidade, tudo estará sendo realizado. Porque cada coisa que acontece, Deus já idealizou, Deus já planejou tudo. Por isso, crente, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar desanimado, não precisa ficar apavorado. Você está na plenitude do tempo de Deus. Ou seja, você está no kairós de Deus. Ou seja, os irmãos entendem o que estou falando. É claro que nós estamos vivendo um tempo, né? Passa um dia, passa outro, essa cronologia, mas eu estou falando da vontade de Deus. Você está de acordo com a palavra, então no tempo de Deus as coisas vão acontecendo na sua vida. No tempo de Deus as coisas vão acontecendo no seu ministério. No tempo de Deus, aleluia, as coisas vão acontecendo para toda a humanidade, a todos aqueles que creem. E é claro, no tempo de Deus, aquilo que nós estudamos, a plenitude de todas as coisas, né? De tudo que foi idealizado por Deus, da salvação, desde o início até o fim. Também Deus estará concluindo aí, ou seja, tudo estará sendo concluído. Então, nós aprendemos algo muito importante, a tributar louvores a Deus, a engrandecer a Deus, em vez de ficar arrancando os cabelos aí, preocupado. Nós precisamos de glorificar e de exaltar e glorificar a Deus, de louvar a Deus. Vamos tributar louvores, agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Você é muito rico, você é riquíssimo. As outras coisas Deus acrescenta. Deus não deixa faltar nada. Mas em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Amém. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade.